Oi, pessoal, aqui é o professor Ebster e hoje nós vamos fazer a resolução de atividades. Primeira questão: quais são as contribuições dadas pela matriz indígena na formação da cultura brasileira? Mas antes disso, temos que ter em mente que o nosso país, que a cultura de qualquer país, ela é feita todo dia. Não é algo parado, não é algo estático, não é algo que morreu. Pelo contrário, é algo que muda constantemente. Ou seja, todas as matrizes que nós vamos ver, a indígena, a europeia, a africana e tantas outras, estão mudando constantemente porque elas entram em interação com outras formas de cultura. Ou seja, sempre a nossa cultura muda com o passar do tempo, porque as pessoas que dão sentido à cultura também mudam. Ou seja, quais são as contribuições dadas tanto na culinária, como na religião, como na forma de ver, como na forma de interar-se com a outra pessoa. Muitas vezes nós não percebemos, mas muitas das nossas ações cotidianas são herdadas e vieram conosco por causa das influências dos povos indígenas. Por exemplo, aqui, vários produtos que nós utilizamos praticamente todo dia ou em ocasiões especiais, e aqui seria o beiju, que em alguns lugares se chama tapioca. Aqui nessa imagem vemos uma farinhada, que é uma casa de farinha que pega a mandioca, a macaxeira e tritura até formá-la em farinha. Outra contribuição pelas lendas, os mitos, aquele que nós aprendemos tanto na escola como em casa, como a lenda da Yara, do boto cor-de-rosa, do curupira e da caipora, e tantas outras. Outras coisas, por meio das artes, das indumentárias, dos artefatos, da cerâmica, da forma de se utilizar dos recursos naturais para fins artísticos. E aqui seria uma representação dessas diversas formas de arte que são feitas há milhares de anos pelos povos indígenas. Também há contribuições em termos de religião, de medicina e da forma como nós interagimos com a natureza. Por exemplo, muitas pessoas no Brasil, quando estão doentes, não vão direto ao médico ou à farmácia. Elas usam de medicina tradicional por meio de ervas, por meio de plantas, para fazerem banhos, para fazerem chá, para poder se curar. Tudo isso veio dos povos indígenas, continua até hoje, porque os povos indígenas não são o passado do Brasil, eles são passado, são presente, também são futuro, estão construindo o nosso país da mesma forma que nós estamos. Muitos de nós não temos essa noção, mas nós somos também, de uma certa forma ou de outra, fruto da matriz indígena, seja diretamente ou de forma indireta. Segunda questão: quais são as contribuições dadas pela matriz europeia na formação da cultura brasileira? Mas antes disso, vamos comparar duas imagens. E aí, pessoal? Qual é no Brasil a primeira imagem ou a segunda imagem? Vou dar 3 segundos para vocês descobrirem. 3, 2, 1. Olha aí, essa daqui fica em Gramado, Rio Grande do Sul, que fica na região sul do Brasil. Já aqui fica na região sul da Alemanha, na cidade de Munique. Ou seja, são duas cidades que, em termos de arquitetura, são muito parecidas, porque Gramado foi colonizada tanto por alemães como também por italianos. E agora, gente? Qual dessas duas está no Brasil? Essa da esquerda ou essa da direita? 3, 2, 1. Olha aqui. Isso aqui fica em Portugal. Já aqui fica em Ouro Preto, em Minas Gerais. Como Minas Gerais foi muito influenciado por Portugal, também tem resquícios dessas influências até hoje. Não só Minas Gerais, mas como a maioria do Brasil. Ou seja, essas influências podem, podem ser, podem ser sentidas por meio do idioma, da religião, da cultura, das leis, da economia, do nosso modo de vida, do nosso modo de interagir com os outros. Dentro do idioma, simplesmente o Brasil é o país onde mais tem gente que fala português como língua nativa. São mais de 211 milhões de pessoas. Dentro do contexto religioso, somos o país que mais tem católicos no mundo, que eles são mais de 64% do Brasil. Só que essa religião, assim como o idioma, vieram de Portugal, portanto, são influências portuguesas.
Dentro do Brasil, nós temos estados que têm a maioria católica com mais de 80%, como é o caso do Piauí, Ceará e Paraíba. Só que também temos estados com a minoria. Terceira, quais são as contribuições dadas pela matriz africana na formação da cultura brasileira? Mas antes eu vou mostrar algumas imagens que você vai dizer para si mesmo se você conhece ou não. 3, 2, 1. Você conhece essa imagem? 3, 2, 1. Você conhece? 3, 2, 1. Você já ouviu falar? Você é praticante? 3, 2, 1. E aí, você sabe o que é isso? 3, 2, 1. Você já ouviu algo sobre o samba? Ou seja, são muitas as contribuições dadas pelos povos negros, tanto em termos de religião, como de cultura, como de culinária, porque tudo isso se relaciona com a grande cultura do Brasil. Tanto é que tem um escritor brasileiro, que é o Darcy Ribeiro, que ele fala o quê? Que os povos negros africanos deram tantas contribuições no Brasil que hoje é difícil você saber o que é ou não é de origem africana no Brasil. 4. Quais dessas contribuições culturais estão presentes em sua vida e aí? Indígena, europeia, negra, quais são? Você pode dizer porque é pessoal. 5. Por que a cultura muda constantemente? Porque a sociedade que dá sentido àquela cultura, que legitima a cultura, muda. Por exemplo, há 80 anos atrás era muito difícil a mulher trabalhar, mas hoje a nossa cultura mudou. Hoje nós acreditamos que tanto a mulher quanto o homem devem trabalhar, devem estudar, devem ter suas condições financeiras, devem ser livres para escolher o que quiserem. Mas há 80 anos atrás era outra cultura, ou seja, sempre a cultura muda porque as pessoas mudam e ela tem que se adequar a essas mudanças. Sexta, para você, o que é cultura? Entra dentro de uma resposta pessoal por meio das suas reflexões. Sétima, quais outros povos influenciaram a cultura brasileira? São muitos. O Brasil tem a maior comunidade japonesa fora do Japão. O Brasil tem a segunda maior comunidade de alemães, só atrás dos Estados Unidos. O Brasil tem milhões de ucranianos, bolivianos, paraguaios, chineses, coreanos, russos, polacos, haitianos, ou seja, são pessoas que entraram no Brasil há 100 anos atrás, 50 anos e que ainda continuam vindo. Ou seja, não são coisas paradas, não são coisas estáticas, são pessoas, são grupos sociais que continuam criando cultura e a nossa cultura se adequa a deles, a cultura deles se adequa à nossa, numa junção. 8. Quais são os maiores desafios dos povos indígenas hoje no Brasil? São principalmente 5. O acesso à terra, os problemas causados pelo desmatamento, que gera conflito, que gera contaminação, e também a apropriação cultural. Muitas pessoas que tentam fazer com que os indígenas possam ser mais respeitados usam da cultura indígena sem o maior respeito que deveriam. 9. Na sua opinião, o que podemos fazer para combater o racismo no Brasil? Resposta pessoal, faça de acordo com suas reflexões. Tenham bons estudos, se cuide nesse momento.